Começamos mais um episódio do nosso Fala Que Dança. Que prazer poder vir compartilhar aqui com vocês mais um episódio com mais uma profissional da dança, mais uma professora que vive da sua paixão, que vive de dança, que vive falando de dança. E hoje eu tenho o prazer de poder receber ela aqui, uma professora que é professora também do nosso método Agnes Amado e que eu tenho o prazer de conhecer há 10 anos e há 10 anos compartilhar também os nossos conhecimentos e saberes aí com essa jornada de viver de dança. Eu estou falando nada mais, nada menos do que uma professora que é referência na região metropolitana de São Paulo, que ela está exatamente na cidade de Indaiatuba. Ela se chama Bárbara Darby. Que prazer ter ela aqui com a gente. Bárbara Darby, que é especialista em composições coreográficas e que também possui a escola dela física. Também tem mais 2 braços da escola física hoje como filiais. E também já está, eu tenho muita felicidade de falar isso, que ela também já é uma professora que tem a sua escola digital. Bárbara, que prazer enorme ter você aqui com a gente para compartilhar um pouco do seu conhecimento, para a gente falar como que é esse negócio de ir além da sala de aula, que hoje esse é o nosso tema principal. Que prazer ter você aqui, Bá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani, o prazer é todo meu, é uma alegria, uma honra estar aqui. Parabéns por esse projeto maravilhoso, que a gente possa trazer para mais pessoas uma dança consciente, contar um pouco das nossas histórias, trajetórias para inspirar tantas outras profissionais. Com certeza. E falar de dança, que a gente ama, né? Não é? Só o que a gente mais fala de dança, né, gente? E é tão bom e que prazer a gente poder falar de dança. Bah, então eu quero que você, pra gente começar esse episódio aqui, aquecendo elas, me conta um pouquinho o que foi que trouxe você pra dança, se você veio de algum outro lugar ou se você sempre teve a dança como profissão. Como foi o seu momento para chegar e viver de dança? A dança, na verdade, sempre esteve muito presente na minha vida. Eu comecei a fazer dança muito novinha. Sempre tive muito incentivo da minha mãe, da minha família. A gente nasceu e cresceu assim numa casa muito musical e de muita dança também. E eu, inclusive, cheguei a ser instrutora de axé. Olha isso, gente! Eu num projeto social organizado pela escola onde eu estudava na época. E foi muito legal porque ali começou a despertar uma coisinha de nossa, existem pessoas que trabalham com isso, né? Mas eu era muito novinha, tinha lá uns 12, 13 anos. E já estava ali se arriscando a ser professora. Arriscando, já estava nesse lugar de querer transbordar. Eu tinha uma amiga que... Isa, eu vou mandar isso pra ela assistir, ela vai comprovar que é verdade. Eu e ela, a gente meio que ensinava as coreografias na hora do intervalo, assim, do recreio, né? Da escola. Uau. E aí todo mundo dançava com a gente na quadra e tudo mais. Então, assim, eu brinco que a coreógrafa que habita em mim, habita desde sempre, há muito tempo já. Mas eu levei um tempo pra tomar a dança como minha profissão. Sempre tive ao lado dela, mas levou um tempinho a mais. Eu ainda passei por uma faculdade de administração, fui trabalhar CLT, mas chegou num momento que eu me vi assim, muito dividida, né? Eu queria abraçar a dança e começar a tornar ela algo mais profissional, mas o meu dia a dia não me permitia, né? Então eu tive que fazer uma escolha. Então eu vou me dedicar à dança e assim foi. E aí você fez transição de carreira, Bá? Porque você tinha então um emprego fixo em CLT? Eu você fez uma transição. Eu pedi demissão. Uau! Não foi nada muito assim planejado. Eu pedi demissão da onde eu tava e falei, não, eu vou investir nisso. E aí meu sogro e minha sogra também investiram comigo. Que lindo! Eles construíram um puxadinho assim no quintal da casa deles para ser o meu primeiro estúdio. E assim foi. Antes da gente construir o estúdio, na verdade, eu comecei a dar aula no quintal
da casa da minha tia. Uau! E aí eu dava aula para minha mãe, minha sogra, minha tia e minha prima. Sensacional! Quem já começou assim, comenta aqui embaixo, tá, gente? Foi assim que eu comecei a dar aula. E aí as minhas amigas foram me procurando, outras pessoas foram procurando. E aí eu falei, ok, então vamos embora, vamos investir nisso. E aí a gente abriu, né, o primeiro estúdio lá com a ajuda dos meus sogros. E começou a crescer muito rápido, né, o negócio. Aí eu falei, peraí, eu não tenho ainda uma base tão sólida assim, né? Pra crescer. E aí, em que momento que você sentiu que, nossa, agora tá dando certo, eu preciso me qualificar, eu preciso buscar mais para poder somar também, né, para transbordar e somar na vida das pessoas que estavam buscando ali por você? Foi rápido, na verdade, porque a gente sente, né, uma carência na nossa dança de, olha, é assim que se faz, é assim que você ensina, essa é a forma responsável, correta de você, né, trabalhar com um corpo. E aí eu sempre acompanhava, né, a Dani Agnes no YouTube. E aí eu vi que tinha lançado uma turma, né, de formação para professores. Foi muito rápido. Que ano foi na isso, verdade? Que você veio para formação? 2015. Nossa, gente, exatos 10 anos. Exatos 10 anos. Estamos celebrando aqui hoje. Sim. Que legal. E aí, sim, aí não parou mais, né, de crescer. E aí você buscou a formação nessa necessidade, que é uma necessidade que a gente percebe que ainda hoje existe, né, Bárbara? Eu falo que a cada turma da formação que a gente gera, a gente percebe o quanto tem de profissionais mesmo, incríveis na dança, mas que ainda não tem um encaminhamento, um direcionamento, uma sistematização, como eu gosto de dizer, né? Que eu falo que o método nada mais é do que uma sistematização para que você possa implementar o ensino de uma forma muito tranquila, segura e que você possa oferecer uma evolução para suas alunas, né? Eu acho que é isso. E quando você estava lá, nesse início, né? Ainda ali atrás, no fundo da casa, era fundo da casa? Era. No fundo da casa da sua sogra, e era lindo o estúdio lá, né? Porque eu lembro exatamente das imagens. Sim. A partir dali, você começou a implementar esse novo sistema de ensino e aí a coisa começou a acontecer de forma diferente. Eu tinha 2 pequenas turmas, assim, devia ter umas 4, no máximo 5 alunas cada turma. E aí eu busquei a formação, porque eu falei, não, peraí, eu preciso, né, ensinar direito, fazer direito, já que eu tô aqui, então, né? E hoje, assim, quando você para e pensa, você consegue lembrar o que você sentia mais falta na hora que você estava dando aula, de ter na sua mão para você poder desenvolver suas aulas com mais segurança? Saber explicar. E o que? Começar por onde? Qual que é o primeiro movimento que eu preciso ensinar para essas mulheres que nunca dançaram na vida, né? Porque as minhas aulas eram baseadas em experiências, né? Que eu já havia vivido com a dança. Que eu comecei a fazer dança do ventre, né, em 2010. Mas passei a dar aula só em 2015. E aí só que aí quando eu me vi ali no lugar da professora, eu falei, tá, eu começo por onde? Eu vou espelhar o que eu vivi até aqui, mas meio sem lógica, né? Sem saber mesmo o que vem antes do que, para onde eu vou evoluir com essas alunas. E aí isso começou a me incomodar. E esse foi o maior incômodo, assim, que para você buscar como que eu faço ou faria, né, com as alunas para mostrar uma evolução. Sim, porque senão fica aquela coisa muito bagunçada, né? Ela tenta executar um movimento que tá muito além do que ela deveria executar naquele momento e sem saber explicar, olha, você coloca o peso aqui, o seu joelho faz isso, o quadril vem pra cá, não tem, né? Era meio que uma coisa assim, a gente vai fazer daqui pra lá, nananã, mexe aqui, e aí vai, né? Como que é uma aula, né? Pra evoluir. Enquanto que outras danças já tinham um formato sólido, né? Um sistema de como fazer isso funcionar. E aí, quando eu fiz a formação, eu fui muito sincera com as minhas alunas. Eu falei, gente, eu tô indo buscar uma profissionalização, tô indo buscar uma metodologia para trazer aqui para vocês que seja mais eficiente, que seja mais responsável. E a hora que eu voltar,
as coisas vão mudar. E elas aceitaram super bem. Que e aí legal. Deslanchou, né, Dani? Eu tinha 10 alunas, no máximo 10. Fui para quase 50. Uau! Em um curtíssimo tempo, assim. Nossa! Foram, e lá sei lá, mesmo, 2, nesse 3 mesmo meses. estúdio? Sim, eu comecei a abrir turma atrás de turma, atrás de turma, Meu atrás de turma. Deus. E aí foi ficando pequeno, aí eu busquei um lugar novo. Aí E foi assim pro outro foi. prédio. Que sensacional. E que Sim. rápido, né? Que foi exponencial. Foi muito rápido. E o que você acha que mais teve diferença? Você consegue lembrar? Por exemplo, A eu satisfação. terminei a formação e agora por que tem tanta aluna vindo? Elas saíam de lá diferentes, né? Conseguindo fazer, com aquele sentimento de realização. Todo mundo gosta, né? Sim. De quando tá fazendo algo diferente, sentir que tá conseguindo fazer. Não que tá toda atrapalhada e tá desajeitada, confusa. E aí, isso vai espalhando, né? Ai, porque lá tem um negócio... E nessa época as redes sociais ainda não eram tanto com esse volume que nós temos, né? Então o boca a boca era o que mais funcionava. Era boca a boca. E você acha que foi isso mesmo? Foi o boca a boca? Foi elas transbordando para as pessoas a satisfação e trazendo mais pessoas? Porque era amiga de amiga da vizinha, da amiga. Era Que assim, legal. desse jeito. Que legal. E aí eu também comecei a ser mais cara de pau, né? Eu ia nos eventos da cidade e falava, olha, eu sou a professora Bárbara, eu sou formada pelo método Agnes, que é um diferencial aqui na cidade, não tem nenhuma professora. Eu falava assim. E aí o pessoal foi me dando espaço para mostrar. Então eu comecei a ser mais convidada para os eventos da cidade, para projetos de Dia da Mulher, até para o Dia das Mães eu já fiz numa sede lá de Indaiatuba. E aí as coisas vão acontecendo, né? As pessoas viam que era uma aula diferente. Que tinha alguma coisa diferente Que tinha uma ali. coisa diferente. Isso é a diferença da gente ter método, né? Que nossa, incrível. eu sempre falo, né? O quão grata eu sou por você. Que incrível. Pelo método que foi um divisor, assim. E o método é nosso, né? Eu falo isso também. O método é nosso porque a gente evolui. Eu ajudo e contribuo, mas vocês evoluem muito mais também, né? Porque acaba somando tudo. E é por isso que o método vive num movimento de evolução, de atualização, para que a gente possa ter cada vez mais segurança para ensinar e que a gente possa oferecer mais transformações, né? Oba, e isso foi a transformação maior da escola, onde você teve um volume maior, procurou outro prédio. E aí, logo depois disso, ali dentro mesmo da escola, você almejava, porque quando a gente está falando, né, de viver de dança, né, que a gente fala de dança e esses nossos propósitos, você almejava já nesse momento ter mais previsibilidade, tranquilidade com as suas aulas, né, com tudo aquilo que você levava para esse volume, né, de mulheres que só foi aumentando e vindo nessa crescente. E você conseguiu traçar um planejamento? Você tinha essa visão de buscar um conhecimento além da dança, né? Porque isso é uma das coisas que bate muito forte num determinado momento, né? O que eu preciso ter de conhecimento para que eu realmente possa ter previsibilidade com a paixão de viver, de transbordar a dança para outras pessoas. Como foi? Teve esse trajeto aí? Como que aconteceu? Conta para nós. Foi um pouco árduo, assim, para eu ter essa consciência de que eu precisava me organizar melhor, né? Porque a gente fala de abrir uma escola, de ter um negócio. E aí, às vezes, a gente não pensa no estudo que tem que ter na parte da gestão. No conhecimento. Né? Então, administrativo, financeiro, tudo. Marketing. E aí, a gente faz um pouco de tudo e apanha um pouco no início, né? Sim. Mas eu tenho a melhor referência. Ai, gente, parece até uma rasgação de seda esse negócio, né? Ai, meu Deus. Mas é verdade. A Dani é minha mentora e graças à mentoria, aos puxões de orelha, que foram vários, né, Dani? Ao longo do caminho. Para que eu pudesse me organizar melhor cada vez mais e trouxesse, né, mais produtos para minha esteira, né? Entender como um negócio, né, Bárbara? Como um negócio. Porque quando a gente quer crescer, a gente tem que primeiro entender que aquilo é um negócio, né? Que deixou de ser só as aulas que eu dou ali dentro da sala para aquelas determinadas alunas, né? Ou volume de alunas. E passa a ser algo além daquilo, né? E eu vejo que você teve essa percepção. E eu lembro muito das suas buscas, né? Quando você vinha às vezes no estúdio e me perguntava,
como que acontece isso? Como que você faz isso? Como você faz? Sim. A gente ainda não tinha esse processo todo organizado de mentorias, mas eu sempre pude compartilhava com vocês como que a coisa acontecia, né? Sim. E aí você expandiu a escola física porque ela foi para mais 2 unidades, onde você teve convites extraordinários. Conta um pouco como foi essa expansão para você. Eu fui convidada, né, a participar de uma reunião em um dos clubes lá da cidade. E aí eles queriam entender como funcionava a minha aula, e eles me disseram, olha, a gente está conversando com outras profissionais também, então eu quero entender um pouco do seu currículo, da sua formação. Aliás, ele não falou formação, ele falou que quero entender um pouco mais do seu currículo. E aí eu fui explicando, eu falei, eu sou formada, tem certificação tal e tudo mais. E ele foi falando, nossa, eu nem sabia que tinha isso na dança do ventre. Eu falei, pois tem. Pois existe. E aí ele falou assim, então tá bom, a gente vai conversando, eu queria muito trazer uma professora aqui pro clube e tal. Aí ele falou, mas eu tô conversando com outras, tá? Então eu vou entrando em contato com você até o final da semana. Eu falei, tudo bem, sem problemas, fico aguardando. E aí no dia seguinte, ele falou, Bárbara, a gente ficou... muito impressionado, né, com esse seu diferencial, com essa formação. A gente quer você aqui dentro. Que legal, que legal. E aí eu fui pra lá. Agora eu tô em outro clube também. E começou um movimento lindo, né? Porque o volume de alunas lá virou uma loucura, é imenso, né? Sim. Eu amo lindo, as minhas né? filhas do que clube. Lindo, que lindo. Tanto quanto as minhas filhas do núcleo. Porque é a mesma coisa, né? A mesma família. A mesma... Só tá num lugar diferente. Sim. Mas foi crescendo muito, graças a Deus. E elas, assim, são maravilhosas. Todas elas. E aí o outro clube da cidade, porque a Bárbara tá em Indaiatuba, né? Que é uma cidade do interior. E essas cidades ainda têm muito essa cultura, né? De terem os clubes. Isso. E a gente tem o núcleo, né? De pessoas que frequentam ali. E aí o outro clube da cidade convidou você também, Bárbara. Sim, me convidou. Nesse ano é mais recente que eu tô lá. Mas eles me convidaram também. A gente quer ter você aqui com a gente também. Que legal. E aí é muito legal porque esses 2 clubes, eles têm um evento de integração. Tem um dia que todos os professores dos 2 clubes se juntam para fazer um dia inteiro de atividade, né? Que legal. E aí acontece que esse ano a professora é a mesma. De um clube pro outro. E aí? Eu vou lá, né? Vou dar minha aula, os dois núcleos, as alunas de lá e de cá e todo mundo. Que sensacional. Muito gostoso, muito legal. Que lindo isso, né? É um trabalho que vem expandindo, né, Bárbara? Saiu ali do fundo da casa e já veio pro núcleo e agora já tem mais 2 pontos. E aí, eu quero muito que você mostre aqui para quem tá ouvindo a gente, para quem tá acompanhando. Eu não posso esquecer de dizer para você, se inscreva aqui no canal, curte aqui, deixa o seu like pra gente saber se você tá gostando dos nossos episódios, dos nossos temas. E eu quero muito entrar aqui nesse tema principal de hoje, que é ainda mais expansão desse negócio, né, gente? Vocês estão vendo aqui, ela começou ali pequenininha, foi pro núcleo e já expandiu para mais 2 filiais. E agora ela veio, agora não, né? Porque a gente tá no mês de junho de 2025, esse episódio. E a gente tá gravando hoje, não sei se vai ao ar esse mês, tá? Mas agora, no início desse ano, a Bárbara começou a trazer também o negócio dela para o digital. E é onde o céu não é o limite, né? Então, conta pra nós, como foi isso, Bárbara? De onde veio esse desejo? Como que começou? Fala aí pra nós essa trajetória. Eu tenho um projeto já antigo de aulas online, né? Que começou lá na pandemia. Acho que todo mundo, né? Assim, que tá no online hoje, muita gente começou ali. Mas tem muita gente que ainda resistiu, né? De não vir pro digital, porque professor de dança ainda tem muita resistência, infelizmente, né? Não, mas não é pra ter, porque é maravilhoso, né? E poupa muito do nosso tempo também. Sim. Mas foi durante a pandemia que a minha escola física ficou fechadinha, como todas as outras. Sim. E eu não queria deixar as minhas alunas sem dançar de jeito nenhum. E eu também não, né? Como é que professor de dança fica sem dançar? Sem dança, sem se alimentar, não dá, né? Não tem como. E aí eu passei a gravar as minhas aulas, porque o formato online ao vivo não estava funcionando muito bem. Acho que as pessoas estavam, né? Em outros momentos. Em outros momentos,
E aí eu falei, então tá, então eu vou gravar, vou deixar tudo gravadinho e vocês vão assistindo. Então eu tenho mais de 150 aulas gravadas só daquela época. E é o Dança em Casa, né? O Dança em Casa. Que legal, que legal. E aí eu resolvi disponibilizar essas aulas gravadas que antes ficavam só para as minhas alunas naquela época, né? Também agora para quem quiser fazer. Naquela e temos novas alunas agora. Que lindo! E naquela época, Bárbara, era um programa direcionado para quem era aluna do núcleo da escola física. Não foi aberto para quem não era aluna, você não expandiu naquele momento, era só direcionado para quem estava em casa mesmo, né? E queria continuar praticando. Eu ainda não tive, não estava com aquela pretensão de jogar. De expandir, eu queria só sanar só ali cuidar das que já eram ali do núcleo mesmo, né? Sim. E como foi o estalo para expandir isso assim e falar, ok, agora eu acho que eu posso abrir para todo mundo ver? Foi mais um puxão de orelha. Eu também resisti para colocar. Mas as pessoas me pedem, né? As pessoas me veem e são de outros estados ou até da região, mas o horário não bate, não consegue vir até a minha escola. Eu também, hoje em dia, tô com os horários mais apertados, né? Com as turmas, muita turma assumida, muito curso, muito... Então, foi começando a ter essa necessidade a partir da demanda. Que as pessoas me falaram, eu quero fazer aula com você, eu quero fazer aula com você. E como é que eu faço? Faz uma aula ao vivo, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu tenho um programa, eu vou disponibilizar. E aí, agora a gente está com 25 alunas. Olha que lindo! Tem pouquinho tempo. É isso que eu ia falar. E começou exatamente quando? Maio, não? Antes. Março. Que legal. Alunas do online. E, na verdade, você nem precisou produzir algo a mais, né? Você organizou, reorganizou o conteúdo que você já tinha, que foi daquela época. E aí você montou o programa e disponibilizou para quem não era sua aluna ainda. Porque como na época eu tinha alunas de todos os níveis, eu precisava gravar aulas de todos os níveis. Então, eu tenho nível iniciante, intermediário, Inter 1, Inter 2, tem aquecimento, tem relaxamento, tem tudo gravado. Que lindo. Então, é uma aula completa, né? É o curso. E sentindo essa evolução, né? Cada aula você vai subindo um degrau, aprendendo coisas novas. E evoluindo. Que lindo. Então, é um programa bem completo mesmo. Bem completo. E aí, você disponibiliza isso para elas como um programa para quem quer começar a aprender ou para quem já tem um pouco de tempo de dança e evolui. E aí depois, o que nós fizemos mesmo? Então eu vou já falar como nós aqui, né, gente? Porque a Bárbara faz parte da nossa mentoria Talentos, que é onde a gente direciona e encaminha vocês, né? Para que vocês possam realmente ter um direcionamento, um acompanhamento para desenvolver novos projetos e ter ainda outros. Eu sempre brinco que é como se a gente fosse montando vários cofrinhos, né? Então a gente vai montando vários cofrinhos para a gente poder ter entradas ali com o nosso conhecimento, com tudo que a gente investiu para ter de conhecimento, né, com a dança, como vocês viram, a Bárbara vem investindo em informações e conhecimentos para poder evoluir, e nada mais justo do que a gente também ter os nossos programas para que a gente possa compartilhar isso e receber por isso, né, Bárbara? E aí, recentemente, na nossa última empreitada, a gente começou a olhar para a possibilidade de expandir o trabalho dela como especialista. Como a gente falou aqui, né, eu apresentei ela, ela é especialista em composições coreográficas. Se você ainda não assistiu nenhuma coreografia da Bárbara, eu recomendo que assim que acabar esse podcast, você fuce aqui no YouTube mesmo, que tem coreografias dela. E ela faz um trabalho magnífico com coreografias. E ela começou a ajudar outras professoras, inclusive dentro do nosso próprio núcleo do método, né? Muitas professoras começaram a pedir orientação para ela e ela começou a ajudar essas professoras e surgiu uma nova demanda. E aí, a partir daí, a gente organizou, né, Bá? Um novo programa aqui dentro do online também. Então, conta para nós agora essa trajetória e mais um degrau que ela vai expandindo do negócio dança dela. Eu tô agora com o curso Coreografando do Zero, que é um curso de apoio para quem tem essa mesma dor que eu tive, né? Para criar coreografias, por onde a gente começa, como é que faz para juntar tudo isso, que tipo de música que eu posso utilizar para determinada situação.
Então, eu fui ali fazendo o meu caminho, desenvolvendo a minha metodologia para criar, né? E trabalhar em cima desses processos coreográficos. E foi a partir dessa minha carência, assim. Eu queria que alguém pudesse me auxiliar. Como é que... Mais uma vez, né? Como é que faz? Onde é que eu tenho que ir? Para onde eu vou? E aí, eu fui ali testando. Até que outras professoras começaram a me pedir, nossa, mas como é que você faz isso? Ai, mas me ensina a fazer. Ai, mas me ajuda aqui. Mas como é que você teve essa ideia? De onde surgiu? E aí eu falei, tá bom, acho que existe aí uma demanda que, assim como eu, precisa de um auxílio. E aí eu fiz o Coreografando do Zero. E tem também a mentoria, né? Para quem quiser um acompanhamento mais personalizado, individual, de perto, que é a Dance Map, que também é uma mentoria maravilhosa. E que também pode ser atendida online. Você não precisa ser de Indaiatuba, não precisa vir até Indaiatuba, né? Sim, não são cursos presenciais, são cursos online. A mentoria a gente faz ali no online também, mas o Coreografando do Zero é um formato online. É um programa gravado. Sim, é um programa gravado. E foi muito gostoso essa experiência nova, né? De estar ao lado de professoras, né? Ensinando outras professoras, auxiliando. Isso é muito gostoso. E é um assunto que eu sou apaixonada, né? Eu amo demais. Ô, Bárbara, e o Coreografando, você já pensou em expandir? Porque eu sei que ele veio de uma necessidade que nós, dentro da modalidade de dança do ventre, a gente tem mesmo uma carência, né? Porque o formato dança do ventre, a gente já sabe que, na essência, não é uma coreografia em grupo, né? Não é uma dança que tem como embasamento as coreografias em grupo. Então, acho que daí vem muito da dificuldade, né? De professoras terem essa habilidade também para desenvolver as suas coreografias e criar aí as suas composições coreográficas. E isso é uma necessidade muito que eu vejo muito presente no universo da dança do ventre. Mas você já pensou que o Coreografando ele pode ser também para outras modalidades de dança? Ele está disponível nesse sentido também? Tá sim. Tem uma professora, inclusive, de tribal, que me procurou para fazer. E ele na verdade, a metodologia que você vai utilizar pode ser para dança do ventre, pode ser para qualquer modalidade. Porque ali o esqueleto que você vai seguir, né, é o mesmo. Você só vai aplicar dentro o método da sua dança, e aí você pega o código da sua dança. Que sensacional. Vocês viram, gente? Eu acho que isso é talvez a coisa mais valiosa que a gente possa compartilhar, né? Como nós, enquanto professores de dança, temos tanto conhecimento que pode virar outro produto, né? É o nosso serviço, que viram produtos diversificados, que podem somar também para nossa esteira de produtos, né? E que a gente pode ter mais cofrinhos ali e a gente pode levar isso para outras pessoas através do digital, que estão tão distante muitas vezes e que estão tendo acesso a algo tão precioso, né? E que podem ter esse acesso ali tão fácil. Isso é muito lindo, né? É a gente poder realmente expandir. E hoje, para você, quando você olha todo esse mecanismo funcionando, né, Bárbara? Eu sei que de vez em quando ela fala pra mim, ai, Dani do céu, socorro, eu não sei o que eu falo primeiro, se eu falo do Coreografando, se eu falo da composição, se eu falo das minhas aulas particulares, se eu falo do grupo, se eu falo... Eu falo, calma, vamos organizar. Sim, por isso que é tão importante, né, ter alguém pra acompanhar a mentoria. Acompanhamento, né, Bá? E hoje, pra você, quando você olha tudo isso, assim, né, pensando nessa trajetória, o que mais que tá apontando aí pra frente? O que você tá vendo aí na frente? Eu espero que mais professoras possam ter essa tranquilidade, né? De exercer a função não só dentro de uma caixinha, né? Porque às vezes a gente acha que a gente cabe numa caixinha só, minúscula. E aí a gente segue nessa caixinha querendo expandir sem segurança, sem saber, sem ter alguém, na verdade, para te estender a mão e falar, olha, é possível, né? Vem aqui. Então...
eu espero que mais mulheres profissionais da dança tenham essa... Sim. E do seu negócio hoje, você já consegue vislumbrar qual que é o próximo degrau? Ainda não. Elas brincam comigo, gente, que elas falam, Dani do céu, como que você enxerga isso? Eu falo, eu já tô vendo, porque a gente já subiu um, a gente já tem o próximo, né? Já resolvemos, já foi, já pôs o filho no mundo. E eu falo sempre isso, né? Pra gente sempre olhar adiante. O que mais tem para que a gente possa realmente somar no nosso trabalho e na vida das pessoas, né? Eu tô, por enquanto, mais focada nessa nova área, assim, né? Que eu tô atuando agora, que é dos processos coreográficos. Legal. Então, eu espero progredir mais dentro dessa área. Porque eu acho que enquanto professora de dança do ventre, eu já me consolidei, assim, né? Já tenho um reconhecimento que eu gostaria de ter dentro da minha cidade. É claro que a gente quer, né, expandir isso, não só para onde a gente está. O digital traz. Mas quero também agora alavancar com coreografando, porque é um assunto que eu amo muito. E que não só, eu percebi que não só na dança do ventre existe essa carência de como fazer. Em outras danças também. Então, espero que eu possa entrar em contato com outras modalidades. Seria muito legal. Que sensacional. E aí, falando do coreografando, né, desse método, que é um método com um passo a passo muito tranquilo e que dá, assim, um norte mesmo, né, para as professoras. Você vai estar no Encontro Nacional de Professores de Dança do Ventre, que vai acontecer agora em setembro, dia 6 e 7, mais uma edição, né? E como que vai ser essa sua participação? Você já esteve lá, conta pra nós aí como que foi pra você o Encontro Nacional, o que foi pra você, e você vai estar lá como professora esse ano, né? Conta aí, Vá. É o terceiro, né? A terceira edição. É a terceira edição aberta, né? Aberta. A gente veio fazendo antes mais pra quem era mesmo dentro do método Agnes, mas a gente viu a necessidade, né, de outros professores. Então a gente acabou abrindo tudo isso e fazem a terceira edição que a gente abre para todas as modalidades, porque a gente na verdade também não fala nem só especificamente do código da dança do ventre, né? A gente está abrindo para que mais profissionais possam ter esse conhecimento. Esse é o grande diferencial do encontro, né, na verdade, porque a gente, mais uma vez, a gente não tem eventos assim voltados para profissionais da dança que te abram os olhares e a cabeça para outros assuntos além do corpo dançante, né? Assim, não, é chegar e dar aula, mas tem muita coisa ali por trás, né, que acontece. Então, o encontro é surreal de maravilhoso, eu amo demais. E esse ano estarei lá novamente. Ano passado, a gente fez uma dinâmica, né, de coreografia prática. Foi daí também que surgiu um pontapé, né? Porque a gente já havia conversado sobre fazer o curso do coreografando e tudo mais há mais tempo. E eu ainda tava ali, não sei se é a hora. E aí, ano passado que a gente teve aquela dinâmica muito legal, né? Eu ministrei uma aula, né? Sobre processos coreográficos. E aí, muitas das meninas vieram falar comigo. E aí, eu falei, ok, vamos embora. Vamos aproveitar esse gancho e vamos investir fazer nisso. O programa. E aí, esse ano estarei lá novamente. Só que dessa vez a gente vai ter um bate-papo lá muito gostoso. Também sobre processos coreográficos, mas que vai trazer, assim, não só a minha visão, a minha experiência, mas aquelas chavinhas pra gente virar e fluir melhor, né? Sim. Esse e dessa vez você traz o passo a passo também, né, Bárbara? Para que elas possam levar como ferramenta e levar para dentro da sala de aula, né? E olhar para essa oportunidade também. Porque, afinal de contas, toda vez que a gente quer ir mostrar o nosso trabalho com as nossas alunas, é necessário que a professora tenha essa ferramenta em mãos. Com certeza. Que esteja disponível ali, né, para ela realmente poder implementar e mostrar o trabalho de uma forma mais primorosa, né, e bem mais qualificada ali para os outros locais onde você está levando. E as alunas amam também, né? Sim. Quando elas assistem o vídeo delas dançando, elas ficam, meu Deus, que coisa mais linda! Que lindo que ficou, né? Porque elas a cena fica muito bonita, né? Fica muito E aí linda. tem não são segredos, são ferramentas, né? Para
que você traga esse encantamento para as alunas. E é disso que a gente vai falar também. Que sensacional, olha isso, que legal, gente. Encontro Nacional, 6 e 7 de setembro em Campinas. Bárbara Darby vai estar lá com esse tema encantador, assim como outros temas, né? Para você que ainda não sabe do nosso Encontro Nacional, ele acontece em 2 dias intensos e é direcionado para professores, o que a gente não tem hoje, né? No nosso país, nenhum evento que seja para os professores de dança do ventre. E eu digo que o Encontro Nacional não é só para professores de dança do ventre, justamente porque a gente tem mestres e doutores do movimento que compartilham com a gente os conhecimentos do movimento, né, dentro do âmbito das ciências do movimento, para que isso some na nossa entrega dentro da sala de aula. Sim. Então, o Encontro Nacional é isso, né, Bá? Sim. É um pouco do que a gente tem para entregar na sala de aula e um pouco do que a gente precisa ter para poder ter pessoas dentro da nossa sala de aula. Porque de nada adianta a gente se encher de conteúdo, se tornar mega especialista, mas se a gente não consegue ter as pessoas junto da gente para que a gente possa transbordar isso, para que a gente possa realmente remunerar isso de alguma maneira. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra e eu falei, né, como a gente investe tanto e quando é na hora da gente cobrar para ter as pessoas ali, existe um bloqueio, né? Então, é um olhar que a gente traz também, a gente traz dentro do Encontro Nacional muito sobre a mentalidade do professor de dança, né? Como realmente empreendedor, como uma pessoa que está gerando um negócio e um negócio que tem uma estratégia, tem um planejamento e como tem um valor, como qualquer outro. Exatamente. Né? Então, o Encontro Nacional é isso. Já deixo o convite aqui para você que ainda não esteve no Encontro Nacional, corre que ainda dá tempo de participar com a gente. Ai, né, tá imperdível. Venham. Fora todo o resto, né? Tem show de gala, tem banda ao vivo. Vai ser maravilhoso. Gente, tem muita coisa acontecendo esse ano. Esse Nossa, ano tá incrível. Não vejo a hora, tá mesmo. Esse ano tá incrível. E o que você deixa, então, de recado aqui, assim, da palavra final para professores de dança? Ai, que difícil. Conta aqui para nós o que você pode trazer para esses professores hoje que estão do outro lado e de repente olham você e falam, nossa, como que a Bárbara tem todo esse ecossistema de um negócio, né? Porque você realmente tem uma empresa com um negócio de dança aí rodando, com vários braços, né? Dentro desse negócio. E hoje, para esses professores que estão aqui ou para as pessoas que às vezes ainda são praticantes e olhando para essa oportunidade, né? Será mesmo que eu vou ali e vou me dedicar para viver dessa paixão? E o que você diria hoje, Bárbara, para esses professores ou para essas pessoas que estão nos ouvindo em relação a viver de dança? Ai, acho que primeiro de tudo, tenha o seu propósito muito claro dentro de você, para que você está fazendo isso, para quem, qual é a direção que você quer seguir. E já ter essa visão muito clara desde o início, né? E buscar ajuda, buscar conhecimento, estar perto de pessoas que também querem prosperar, pessoas que já prosperaram e podem te auxiliar, pessoas que verdadeiramente vão te trazer para o topo junto com elas, né? E não desistir. É desafiador muitas vezes, dias e dias, né? Mas, no geral, quando a gente está alinhada com o nosso propósito e colocar a nossa essência, a nossa verdade no nosso trabalho, as coisas fluem. Que sensacional, que sensacional. E quando a gente fala sobre essa questão da essência, é um dos primeiros passos, né, que a gente orienta aí dentro da mentoria, para que a gente realmente possa olhar para todo o resto, porque se não for uma verdade interior, nada flui, não é mesmo? Exatamente. Então não adianta a melhor estratégia, não adianta a melhor campanha, não adianta o melhor posicionamento, mas se isso não for primeiro acontecendo aí dentro de você, se não for da sua essência. Com certeza. Se isso não tiver... não, Bárbara. Eu acho que quando eu olho, por exemplo, a sua evolução, né? A gente sempre, desde sempre, quando eu lembro exatamente o primeiro dia que você entrou dentro do estúdio para começar a sua formação, seus olhos sempre brilharam na vontade de levar mais para mais pessoas. E isso sempre foi muito verdadeiro. E segue. E é isso que faz transbordar tudo desse tamanho, né? De virar tudo isso que virou. Que prazer foi ter você aqui. Foi meu. Muito obrigada mais e
demais mais uma vez por você estar aqui junto com a gente em todos esses projetos, onde a gente vai buscando transbordar mesmo para mais pessoas os conhecimentos com a dança, como que é nos bastidores, como que é lá na frente, né, do público no palco. E eu espero que a gente possa falar mais de dança cada vez mais juntas e com você aqui e em qualquer outro lugar. Seguimos juntas. Muito obrigada, Dani, por tudo. Obrigada. Então, gente, mais um episódio aqui para nós, para que a gente possa aproveitar tudo isso que a Bárbara compartilhou conosco e, se for para falar, que seja de dança.